Você considera a vida um jogo? Você considera a vida uma escola? O que você pensa sobre a vida? O que você está aqui fazendo o quê? Você já parou para refletir sobre isso? Muito provavelmente sim. Em algum momento essas perguntas já vieram à sua mente. E talvez você foi em busca de respostas, talvez você tenha deixado isso para lá, continuou na correria, vivendo o seu dia a dia, fazendo as suas tarefas, cumprindo as suas obrigações, ganhando o seu dinheiro, fazendo o que você precisa fazer todos os dias, sem mais questionamentos. Ou talvez você seja uma pessoa que esteja sempre em busca de compreender algo a mais, de entender o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha função nesse jogo, ou se é uma escola para mim, o que eu venho aqui aprender. Eu sou Dani Toniolo e estou aqui mais uma vez para bater papo, conversar com você, falar sobre meditação. Então, uma das coisas muito interessantes que a gente pode pensar sobre meditação é essa reflexão que a gente faz sobre quem é você, o que você está fazendo aqui, o que é a vida, o que ela representa. Às vezes meditamos com questões em aberto e observamos o que vem. Às vezes a resposta pode estar ali, naqueles momentos em que você se propõe a ficar em silêncio. E às vezes aquele momento cria espaço suficiente para que ao longo do seu dia venha um insight, ou algum sinal, alguma coisa aconteça, alguém te fale alguma coisa, mas enfim, essa resposta tende a vir. Agora, respostas maiores do que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, talvez sejam reflexões mais longas. E muitas coisas podem fazer parte de compor o que você acredita sobre isso. Porque o importante é saber o que você pensa sobre isso. Porque isso, de fato, é o que vai construir a sua vida. A sua rotina, o seu dia a dia, as coisas que você faz ou não, as suas escolhas. Tudo isso acaba sendo baseado no que você pensa sobre a vida, no que você pensa sobre você mesmo. E se você nunca parou para refletir sobre isso, mais uma vez eu te convido a parar e refletir. Porque mesmo refletindo em alguns momentos, ainda assim, a gente entra num piloto automático de tarefas, de coisas para fazer, de realizações, e isso não nos permite parar para pensar. O porquê, inclusive, estamos fazendo determinadas coisas. O porquê fazemos determinadas escolhas. Será que de fato é isso que nos faz feliz? É isso que eu escolhi de fato fazer? É isso que faz o meu coração bater mais forte? Meu olho brilhar? Me cria entusiasmo de viver? Porque se essas coisas não acontecem, eu preciso parar para refletir no que eu estou fazendo, em como eu estou levando a vida. A vida é algo de muito valor para que eu passe por ela simplesmente cumprindo tarefas, vivendo um dia após o outro, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum aprendizado. Se a vida é um jogo, por exemplo, se você acredita, se essa é uma crença sua, como podemos jogar esse jogo melhor? A grande maioria dos jogos vem com manual de instruções. Ele não te ensina necessariamente a expertise do jogo ou fazer jogadas, como que você faz para ganhar aquele jogo. Mas ele te explica quais são as regras do jogo e mediante as regras do jogo, você é capaz de jogar. E quanto mais você entra no jogo,
mais você vai descobrindo estratégias de como driblar aquilo e de como vencer. De como você tem que lidar com o seu adversário, com os parceiros, como funciona aquele jogo em especial. Se você acredita que a vida é uma escola, ela tem fases. Você vai, a cada ano, passando de ano ou repetindo o que você não aprendeu. Esses mecanismos, nós conseguimos vê-los na nossa vida, né? Em determinados momentos você repete coisas, porque você está preso num determinado padrão. A hora que você se liberta desse padrão, você passa, né? Você passa de ano, você pula para o próximo nível. Assim como no jogo também, você passa e pula para um próximo nível. Alguns jogos não, eles têm aquele espaço de tempo e eles acontecem ali. Você pode jogar o mesmo jogo diversas vezes e jogar cada vez melhor, como se fosse um treinamento. Mas o game, por exemplo, é um jogo que, à medida que você vai conquistando determinadas coisas, você vai avançando, assim como na escola. Você vai ganhando as notas necessárias, determinados objetivos você alcança e você vai avançando para próximos níveis. Assim também a vida é. Você avança à medida que você aprende as lições de cada etapa, de cada momento. Cada momento da vida tem coisas que a gente precisa olhar, desenvolver, aprender. E cada momento é diferente. Aprender as suas crenças, como você pensa sobre a vida, como você leva a sua vida, o que você faz da sua vida. E se isso realmente te encanta. Se é isso que você veio aqui fazer. Se a vida que você leva é a vida que de fato você construiu. Ou você está sobrevivendo, vivendo a vida que os outros criaram para você, de tantas pessoas falarem que você é isso ou aquilo outro, você se convence e acaba criando um personagem baseado no que os outros dizem sobre você. O quanto o que você vive é seu, é de verdade, foram suas escolhas, é o seu livre-arbítrio. Então, olhar para os seus pensamentos, para as suas crenças, para o que você pensa em relação a si mesma, porque você pensa em relação à vida que você está levando. Você está mais feliz ou você está mais reclamando de tudo ao seu redor? Você consegue ver beleza nas coisas ao seu redor? Ou você só vê coisas ruins e desgraça? Porque não é só sobre ter patrimônios, construir. Tem muita gente que tem muitas coisas, constrói muitas coisas, mas ainda assim não consegue encontrar a felicidade, não consegue ter paz na vida. Tem pessoas que têm pouco e conseguem ter mais equilíbrio, mais paz, viver melhor e vice-versa. E tem pessoas que têm muito e sabem muito bem usufruir do muito que têm. Tem pessoas que têm pouco e vão continuar tendo pouco, porque continuam reclamando, continuam numa certa ladainha. Então, não depende de ter, depende de ser, de como é a sua vida, do quanto você está satisfeito com o que você tem, com o que você é, como a forma como você vive e as coisas que estão ao seu redor. E às vezes a gente precisa desapegar de certas coisas. A gente cria uma personalidade, um ego ao longo da vida. Algumas coisas por escolhas próprias, mas muito poucas. Muitas coisas são criadas a partir das experiências que vivemos.
tanto de traumas quanto de coisas que nos fazem também feliz. Essas experiências vão criando significados na nossa mente e a gente tende a repetir as coisas de acordo com esse julgamento de bom ou ruim que a gente mesmo faz, porque afinal de contas as coisas todas são neutras, nós é que colocamos significado em tudo, mas a partir desse significado eu vou construindo a minha vida, a minha personalidade, de acordo com o que eu ouço, o que falam sobre mim, o quanto as pessoas que falam sobre mim, elas têm relevância para mim, e isso vai me afetar mais ou menos, o ambiente no qual eu vivo, tudo isso vai me ajudando a me compor e a me tornar uma determinada pessoa. E a questão é, eu gosto de ser eu mesma? Eu estou satisfeita com a pessoa que eu sou? Eu convivo bem com ela? Ela realiza os meus sonhos? Ou eu gostaria de ser uma outra pessoa, com outros hábitos, com outros gostos, com uma vida diferente? O quanto eu paro para me observar e perceber. E muitas vezes a gente está tão apegado a esse personagem que a gente vive nessa vida, que a gente acha que está afadado a ser a mesma pessoa a vida inteira. Sendo que a gente tem total livre-arbítrio para mudar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Porque a gente não tem que nada. A gente não deve nada. Não deve satisfações a nada e nem a ninguém. Se você não está feliz da forma como você vive, você tem o direito de mudar. Mudar não é simples e fácil. E depende de tomar consciência primeiro de quem você é. E escolher quais são as características que são boas, que eu quero manter. O que eu olho para mim e vejo luz e quero que ilumine ainda mais. E o que eu percebo de sombra que eu poderia transformar em luz. E essa transformação só pode ser feita à medida que eu tomo conhecimento de quem eu sou e que eu tenho a capacidade de pensar quem eu quero ser. O que eu estou aqui, o que eu quero fazer. De que forma eu quero contribuir com a minha existência. E talvez não sejam reflexões que você tenha feito ainda. Mas talvez esse vídeo seja um convite para que você pare e pense sobre isso. Porque a forma que você pensa, as crenças que você tem em relação a você, a sua vida e todos os aspectos da sua vida, é o que compõe de fato como a sua vida é. Então veja o quanto é importante que você reflita sobre como você tem levado a sua vida e o que de fato você está satisfeito, o que é bom para você e o que você poderia mudar. Porque sempre é possível ser melhor. Sempre existe uma versão melhor de você. Quando você chega num lugar onde você conquista algo que você estava buscando, uma versão melhor sua, a hora que você chega nesse lugar, você começa a olhar que dá para ir um pouquinho mais além. Sempre é possível ser melhor. E isso é bom, em primeiro lugar, para você, porque te traz paz. Quanto melhor você é para você
e para o mundo ao seu redor, mais tranquilidade, mais paz você vai ter no seu coração. E eu acredito que ter paz é uma das coisas mais importantes dessa vida. Porque quando você está em paz, quando você está bem com você mesmo, tudo ao seu redor flui melhor. A vida, a sua relação com as outras pessoas, a sua relação com você mesmo. Então vale a pena. Se autoestudar, se perceber, perceber como você pensa, quais são as suas crenças e transformar o que você acha que é necessário para viver cada vez melhor. Então, experimente. Namastê.